Aqui para a igreja, saber que você faz parte dessa beleza toda, Glória a Deus, né? Tanta diversidade, tanta gente diferente uns dos outros, cheio de dons e habilidades. O Senhor, Ele é um Deus tremendo, um Deus criativo, um Deus que a digital tua, ninguém tem igual. Tremendo, eu amo pensar sobre isso. Como Deus é criativo, como Deus é poderoso, como Deus é grande, como Ele é majestoso. Se pode se render a Ele nessa noite, baixa a tua cabeça e começa a falar com Ele. Diz para Ele: Pai, o Senhor é tão bom para conosco. A tua bondade é visível em tudo o que está à nossa volta. A tua bondade é visível todos os dias, quando o sol raia. A tua bondade é visível, Pai, quando o Senhor faz chover sobre a terra. A tua bondade é visível, Pai, quando ouvimos o canto dos pássaros, quando podemos contemplar com nossos olhos a beleza das flores. Pai, tanta beleza há em nossa volta. Nessa noite o nosso coração, Deus, o nosso coração se alegra por lembrar como o Senhor é bom, como a tua misericórdia é grande, como a tua bondade nos envolve. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, nos rendemos a Ti em louvor e adoração, contemplando a tua beleza, contemplando a tua formosura, declarando: grande é o Senhor, grande é o Senhor, e digno de ser adorado, e louvado, e engrandecido, e exaltado em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui querem mais do fogo do Senhor no seu coração? Mais fogo. Mais fogo. Então vamos cantar e clamar a Ele por mais fogo no nosso coração. Eu não sei você, mas eu preciso. Eu preciso de fogo. Eu preciso de mais fogo. Eu preciso que Ele derreta o gelo do meu coração. Muitas vezes nós temos um gelo no nosso coração. Então nós pedimos: Espírito Santo, vem agora, derreter esse gelo em nós, quebrar a rocha do nosso coração e nos dar um coração de carne. Troca nosso coração duro, Senhor, e nos dá um coração de carne. Amém? Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em teu amor, acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração e não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em teu amor, não há outro lugar
resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração se ouvir o meu Senhor
Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa eu cantarei.
Seja
Bendize a minha alma ao Senhor. Deus meu, Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as nuvens por Teu carro e voa nas asas do vento, e fazes dos Teus anjos vento e dos Teus ministros labaredas de fogo. Quantas labaredas de fogo nós temos aqui nessa noite? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem está na técnica, vê se o meu auricular está funcionando. Pode sentar, queridos. Gabriel. Está ligado? Agora dizer. Som. Aleluia. Eles vão arrumando lá. Enquanto isso, quero convidar você a ouvir o que a palavra de Deus tem nesse momento, quando diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. Porque ele continua dizendo, porque... Opa, agora veio. Só baixa um pouquinho, por favor. Porque na medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu acho que no retorno aqui, Gabriel, por gentileza, pode baixar bem. Eu vou ler novamente, ainda está alto aqui. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa palavra, de repente, a impressão que dá é que não fala desse momento da oferta, desse momento do dízimo. Mas eu vou provar para a igreja e para mim também, pelo Espírito, que tem tudo a ver com isso. Porque assim, queridos, muitas pessoas têm as suas dificuldades em todos os níveis, especialmente na área financeira. Nós conhecemos pessoas que pelejam a vida toda, mas acontece que existe uma vara de medir, e na forma como que eu ajo com as finanças, na maneira com que eu disponho o meu coração, eu estou determinando uma aferição na minha vida, a forma como que eu vou ser medido. A Bíblia diz aqui que na medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aquele que retém, ele vai sofrer da mesma retenção. Aquele que libera, ele vai receber da mesma liberação. Aliás, a Bíblia diz que vem de forma transbordante, sacudida, sobejante, a ponto de transbordar. Quantos querem isso na sua vida? O que acontece é que quando nós olhamos para a nossa alma, quando nós olhamos para as nossas limitações, nós começamos a fazer uma medida do ponto de vista humano. Nós fazemos uma medida no nosso alcance. Ou seja, se eu sou limitado nas minhas finanças, eu vou tomar uma posição de acordo com essa limitação. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que Ele quer que nós confiemos nele, porque esse julgamento também vai virar da mesma vara de medir. Então é assim: se eu jogo semente em abundância na terra, eu vou ter a possibilidade de uma colheita abundante. Quantos estão entendendo isso? Eu glorifico a Deus porque quem é generoso no ofertar, quem é obediente no entregar aquilo que é devido ao Senhor, ele pode passar por dificuldades na área física, ele pode passar por dificuldades até na área financeira, mas ele tem uma alma curada. Ele tem uma alma curada. Nós somos prova disso.
na nossa casa, especialmente lá pelo ano de 91, 92, nós passamos por uma dificuldade muito grande, a ponto de nós recebermos ajuda, a ponto de aparecer depósito na nossa conta, porque via a nossa necessidade, a ponto de levarem rancho na nossa casa. A vantagem é que as pessoas nos amavam tanto que eles levavam, além da cesta básica, levavam um rancho completo. Quantos querem rancho completo nas suas casas? O Senhor quer trazer rancho completo, Ele quer liberar anjos para trazer em abundância. As pessoas sabiam até o tipo de iogurte que as nossas filhas comiam, ou bebiam, não sei como é que é o iogurte, se come bem. Eles sabiam tudo isso. Então, por que, queridos? Porque nós fomos vendidos naquela época. Agora, foi fácil? Não foi. Foi horrível. Eu não quero que ninguém passe pelo que nós passamos. Por outro lado, o Senhor nos sustentava. Ele estava nos guardando. Dali para frente, aliás, na mesma época, nós semeamos assim fortemente. E eu vou dizer para você o que é fortemente: é semear um carro, que você só tem ele. E depois nós semeamos mais. E depois semeamos mais outros carros. Semeamos 3 carros. E o Senhor sempre tem nos amparado. Agora tem aquele que sofre porque não é dizimista. A semeadura já é algo que você faz uma prospecção para aquilo que você vai receber lá na frente do Senhor. Agora o dízimo é algo que, quando nós retemos, nós estamos entregando nas mãos do inimigo a nossa sorte. E graças a Deus que o Senhor nos ensinou isso antes de nós estarmos plenamente convertidos, antes de nós estarmos ou sermos membros efetivos de uma congregação. O Senhor já requereu de nós: ei, dê aquilo que não é seu, aquilo que me pertence. Por conta disso eu tenho cuidado. Quantos querem ser cuidados pelo Senhor? Toma na sua mão mais uma vez. Eu só faço questão de trazer essa explicação, porque algumas pessoas de repente sofrem a vida toda, e aí pode chegar ao ponto de dizer: nunca me ensinaram. Sempre falar de dízimos e ofertas, e eu sempre tive um pavor em relação a isso. Porque, queridos, você pode até se indispor com uma pessoa, mas mexa no bolso dela, que ela vai ficar irritada. E às vezes nós temos essa dificuldade. Pai, queremos te louvar, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, por ter nos abençoado tanto, Senhor, por ter cuidado de nós mesmo nos dias das dificuldades. O Senhor tem nos abençoado, e a minha oração é para que da mesma água que o Senhor nos tem feito beber, que essa igreja beba abundantemente. Meu Deus, que possa transbordar para a direita, para a esquerda, Senhor, que possa sobejar. Tamanha será a liberação das bênçãos do Senhor sobre o teu povo, em nome de Jesus. Nós vamos fazer diferente, agora nós não estamos mais em pandemia. Quero desafiar você a sair do seu lugar e trazer aqui à frente seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Tem alguém nos visitando nessa noite? Faz um sinalzinho assim. Fica em pé para nós conhecer o Nicanor e a esposa. Um aplauso, Senhor, para vida nesse barraco.
E aqui, olha, pode ficar em pé, fica em pé. Aplausos para a sua vida. A tua mãe, Mauro, já tinha vindo aqui? Fala sinalzinho assim, a mamãe está com a cadeira, nós vamos orar por ela. O Senhor abençoá-la mais e mais. Pode aplaudir o Senhor pela vida dela também. Nós temos a vovó do Otávio, fica em pé, dona Terezinha. Glória a Deus. Seja bem-vindo. O Otávio esteve hospitalizado. Eu liguei para a avó dele que está ali e orei com eles. A Ayrtinha estava acompanhando, foi lá dar uma assistência na casa deles. Está aqui o Otávio, né, Otávio? Glória a Deus. Esse aqui é o Otávio, gente. Já veio as criancinhas aqui junto com o Otávio, já que ele fez isso aí. Glória a Deus. Venham os demais. Olha, a bem da verdade que o Otávio trouxe um despertamento, porque eu tinha esquecido desse momento. Obrigado, Rô. Tem mais crianças? Então, vamos ficar em pé e vamos orar por esses amados. Aleluia. Hoje nós temos menos criança, né? E mais adultos. Hoje as crianças pegaram folga. Estenda as mãos para cá, vamos orar por elas. Pai, nós já estivemos orando por esses amados. Mais uma vez nós queremos, Pai, assim como o Senhor curou, Pai, o Otávio. Meu Deus, eu quero te clamar no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças. O Senhor trabalhe, Pai, no emocional, Pai, no espírito, Senhor, no físico de cada uma delas. Que elas sejam fortalecidas do Senhor nessa noite e que aprendam algo que possa trazer, Senhor, Deus, uma formação, Senhor, Deus, o firmar os pés delas sobre a rocha, em nome de Jesus. O irmãozinho dele, quando eu passei por eles lá, eu disse: você está sarado, Otávio? Aí ele falou: foi Deus que curou ele. Glória a Deus. Pode ir para essa linha, abençoados. Aleluia. Queridos, nesse sábado nós vamos ter a nossa rede. Ninguém entendeu, né? Esse sábado nós vamos ter a nossa rede. Quantos são jovens aí? Faz assim. Glória a Deus. Nesse sábado nós vamos ter a rede, uma festa. Sábado passado, anteontem, nós tivemos a festa aqui ontem, né? Também tivemos uma festa julina, né? Mas essa aqui vai ser de arrebentar. Então, cadê os jovens? Gente, quem tem menos de 60 anos é jovem, assim. Eu sou uma exceção, tenho um pouquinho mais, sou mais jovem ainda. Então vai ser muito especial. O João pediu para eu fazer uma merchandising assim, bem poderoso. Então, Rede FUG, 16 de junho de 2022, 19h30, festa julina, fonte de unção e vida. Oh, glória a Deus! Amém? Está dado o recado. Todos os jovens vão trazer convidados. Haverá sim um tempo bem especial. Como? Festa julina, né? Tá junho, pastor. Ah, está 16 de junho. Então, assim, foi um lapso. O mês de junho é sempre metido, gente. Vocês perceberam que o mês de junho foi poderoso esse ano? Foi ou não foi? Pois ele está se metendo ainda no mês que não é dele. Mas o importante é que passado junho e julho vem o mês poderoso, o mês agosto de Deus. Esse é agosto. É melhor do que o mês 3, né? Que diz que é março. Aleluia. Março. Isso é coisa de mineiro. Mineiro diz: eu sou de março. Então, quero que você abra sua Bíblia antes que saia outra piadinha de mau gosto. Em Atos do capítulo 9. Vamos salvar vocês. Atos 9. Glória a Deus. Eu fico assim bem alegre e constrangido. Porque quando nós estamos orando no pré-culto, os irmãos dizendo: Senhor, dá uma palavra para o pastor que rasgue os corações, que arrebente, que gere mudança em nós. E eu disse: pela misericórdia, Senhor, me ajude
porque eles querem, e aí se o Senhor não me ajudar, eu estou pego. E por favor, continue orando enquanto você vai ler aqui comigo, tá? Atos 9, de 1 a 9. Diz assim, ficou bom o som aí? Porque eu estou ouvindo aqui, beleza. Obrigado, Davi. O Davi sempre dá um jeito, é só ele pegar a espada lá e os leões e os ursos correm, né, Davi? Glória a Deus, caiu Davi. Davi, meu Gabriel, desculpa, Davi. O Davi é igual o mês de junho, sempre se metendo na vida do irmão. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Por que uma palavra dessa nesses dias em que nós estamos ávidos pelo fogo, onde nós estamos desejosos pelo derramar dos dons, onde nós queremos que a igreja entre numa dimensão literalmente bíblica? Quando eu digo literalmente, não é a literalidade da escrita, mas é nós agirmos de acordo com o que a palavra requer de nós. Que nós saiamos do medo, nós saiamos das dificuldades, nós possamos sair das nossas limitações e perceber que a palavra naqueles dias não era só para os discípulos, não era só para os apóstolos, não era só para os profetas. A palavra é uma extensão daquilo que o Senhor deseja nesses dias realizar através da minha e da sua vida. Você pode dizer amém? É isso? Cada um de nós sermos usados. Então nesses dias nós temos falado muito sobre isso. E aí estamos orando ao Senhor e pedindo: Pai, qual seria uma palavra onde o Senhor pudesse trazer um pouco mais de acréscimo nesse desejo que nós temos de nos sentirmos constrangidos a operarmos, a sermos muito mais do que nós já somos na decisão de filhos de Deus. Então o Senhor trouxe bem claro para mim, queridos, que existe o momento da nossa conversão, existe um momento onde nós temos um encontro com o Senhor. E algumas pessoas aqui na Bíblia, e nós vamos discorrer um pouco sobre a história de cada uma delas, para poder alavancar o teu desejo, para poder fazer com que você seja mais despertado. Eu quero dizer que algumas delas até o nome foi mudado. E aí você fica assim: mas e por que na nossa época nós não mudamos o nosso nome? Eu lembro de um homem, agora me vem à memória, que ele mudou o seu nome, né? Paul Yun-Shu, que faleceu ano passado, uma maior igreja da Coreia do Sul. Ele mudou o nome dele para Paul Yun-Shu. Então esse é alguém da nossa época, do nosso período contemporâneo, que mudou, mas geralmente não se muda. Só que tem um detalhe: quando eu me vejo revestido pela presença do Senhor, há um contorno do brilho, da glória, da santidade que vem dos céus sobre a minha vida e sobre o meu nome. Você crê nisso? Sabe por quê? Nossa, que amém, mais fraquinho. Você crê nisso, queridos? Amém. Sabe por quê, amados? Porque assim, quando você lembra do seu nome, o que você lembra? Você lembra quando você era criança, sua mãe chamava e você ia para o chinelo, ou ia para a vara, ou ia para a cinta, ou ia para algum castigo?
Você lembra da professora que chamava você na sala de aula para você ir lá na frente e escrever alguma coisa que geralmente você não sabia? Você lembra quando anunciavam até no microfone assim o teu nome, porque você precisava ir lá no gabinete e ter um papo com o diretor? Ou você lembra quando você era chamado para ir até a mesa do gerente para ser dispensado? Então o nosso nome geralmente é ligado a essas coisas, e alguns lembram do seu nome porque ele foi para o Serasa, outros foi para o SPC, e outros estão protestados. Daí você lembra do seu nome nessa ocasião. Mas eu quero lhes dizer que nesses dias o Senhor está trazendo um contorno de brilho, de glória sobre o teu nome. Talvez ele não seja mudado, ou quem sabe alguns aqui queiram mudar de nome. Eu não quero, eu quero o contorno do brilho da glória do Senhor no meu nome, onde as pessoas possam dizer: ei, lá veio o Jode. Quem é o Jode? O Jode é um cara lá da igreja tal. Então é aquele que está recebendo unção, graça e poder, visitação, aquele que se tornou uma labareda de fogo, porque o Senhor disse que faz os seus ministros labareda de fogo. Sim, é esse o nome que o Senhor está trazendo sobre nós esses dias, esse brilho. Agora, junto com isso, o Senhor também está requerendo de nós que nós andemos segundo o nosso Pai é santo. Sede santo como o meu Pai é santo. Então, as coisas que nós achávamos que podíamos fazer, que tínhamos liberdade para ir e vir para alguns lugares, ou fazer uso de algumas coisas, nós já somos cerceados, porque o nosso nome, ele não pode perder esse contorno do brilho da glória do Senhor. Estão entendendo, queridos? Então é isso que o Senhor está requerendo de nós. Então o que eu quero dizer com isso? Que hoje essa palavra é para você se sentir mais próximo de Jesus, como um discípulo ou uma discípula amada do Mestre. Eu quero trazer aqui para vocês algumas situações aqui. Por exemplo, quando lá no Evangelho de João, no início, capítulo 1 do Evangelho de João, nós não vamos abrir, eu só vou citar aqui. A Bíblia diz que estava lá um discípulo de João Batista, junto com ele e alguns discípulos. De repente ele ouviu falar da boca de João Batista. Aliás, esse discípulo chamado André, ele e seu irmão Simão, eles eram discípulos de João Batista. Nem discípulo do Mestre eles não eram, mas eles ouviram falar João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então ele ouvindo isso, a Bíblia diz que ele correu ao encontro do seu irmão Simão, e chegando para Simão, ele diz assim para Simão: achamos o Mestre. Sabe, queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, o teu coração, ele fica ávido para repartir com o outro as mesmas palavras, ou talvez não as mesmas palavras, mas você ficou desejoso para dizer para os seus pais, para os seus amigos, seus parentes, você ficou desejoso para dizer: eu tive uma conversão. Em outras palavras, você queria dizer: eu achei o Mestre. Por quê? Porque nós estávamos perdidos na religião. Quantos aqui nasceram em berço evangélico? Levanta a mão aqui, para eu ter uma ideia. Dá para contar nos dedos. Gente, tem umas 5 pessoas. Então significa dizer que todos nós, na verdade, estávamos procurando o Mestre. E aliás, até quem nasceu em berço evangélico, também na caminhada, estavam desejosos de ter esse encontro com o Senhor. Daí quando nós temos um encontro com o Senhor, nós corremos para apresentar para as pessoas que nós amamos. E foi exatamente o que André fez. Ele foi e falou para o seu irmão Simão, dizendo: achei o Mestre. E quando Jesus olhou para Simão, ele disse: tu não vai, olha só a mudança de nome, você não vai chamar-se mais Simão, o teu nome será Cefas, que significa Pedro, e que Pedro significa rocha ou rochedo. Então vai mudando de uma posição de que não tinha importância, vai tomando um contorno de importância. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Então diz a palavra que, saindo dali, ele achou-se na Galileia. Eu estou
trazendo uma narrativa aqui para você entender que você faz parte desse grupo. Quantos aqui fazem parte do grupo dos discípulos e discípulas do Senhor? Sabe, queridos, que se eu não tiver essa visão, se eu não tiver essa compreensão, que eu sou discípulo, que eu sou discípula de Jesus, sabe qual que é a visão que vem na minha mente? Você é mais um crente. Dentre todos esses aí, meia boca. E quando eu entendo que eu sou discípulo do Mestre, que eu sou servidor do Mestre, então muda a minha visão. Porque Cristo, como nós ouvimos aqui o apóstolo comentando naqueles dias, e nós já sabíamos também, que cristão é um pequeno Cristo. Ou seja, você está reproduzindo aqui na terra aquilo que você está recebendo do Senhor. Da mesma forma que Jesus disse que ele nada fazia aqui se não fosse comandado pelo Pai. Então eu deixo de ser uma pessoa a mais na multidão e passo a ser um discípulo do Senhor. Então a Bíblia diz que, saindo dali, ele se encontrou na Galiléia e, ao passar por Filipe, ele disse: vem e segue-me. Agora veja o que aconteceu. Eu estou falando aqui dos apóstolos, que se tornaram apóstolos. E eu não vou falar de todos, ou pelo menos de alguns. Então diz a palavra que Filipe, maravilhado com esse convite, ele vai até Natanael e fala que encontrou aquele a quem Moisés falava, o Nazareno. Encontrou o Messias. Foi repartir com Natanael. Muitos de nós, quando nós fomos falar a respeito do encontro que nós tivemos com o Senhor, alguns duvidaram. Outros disseram: meu Deus, mudou de religião. Outros disseram: ficou louco, agora ele vai dar tudo o que tem. Como disse uma amada aqui na quarta-feira, que esteve conosco, ela disse: pastor, eu odiava crente. Imagine você odiar o que você não conhece. É a mesma coisa que alguém disse assim para você: olha, tem uma carne especial. Essa carne chama-se mignon, ou picanha. Você dizer: eu odeio, nunca comeu. Agora, depois que você come, você só quer comer isso, né? O duro é que não dá, né? Mas a verdade é que nós... Então ela disse: pastor, eu odiava crente. Por quê? Porque se não bastasse isso, meu filho, ele foi para a universidade, e lá ele encontrou um professor crente, alguém que conheceu o mestre, alguém que encontrou o mestre, e começou a falar para ele. E aí ele chegou em casa e começou a falar também para sua mãe. E a sua mãe preocupada: mas filho, você vai aonde então, se você disse que encontrou Jesus, aonde que... Daí ela disse assim: vou falar que está sendo gravado, mas é o que ela expôs. Ela falou assim: eu fiquei com medo que ele fosse para aquela igreja da Pombinha, medo de perder tudo, né? Vocês não sabem qual é a igreja da Pombinha, não tem problema, com medo de que perdesse tudo. Então, a verdade é que Jesus quer que nós percamos tudo. Quando nós perdermos tudo, então nós vamos ter tudo dele. É claro que eu não estou falando na área financeira, eu estou falando da nossa posição de dependência dele, porque quando nós dependemos dos nossos recursos, então ele vai para Natanael, que também é conhecido por Bartolomeu, e Natanael diz que estava debaixo de uma figueira, e ele fala: achei um mestre que vem de Nazareno. E claro, já discriminou, não só Tirossara, discriminou, velho. Pode, por acaso, vir alguma coisa boa da abundância? Da Teolândia? Pode vir alguma coisa boa de Beltrão, sério? Essa é a discriminação. Então ele prontamente diz: por acaso, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí é que cabe a convicção de quem teve o encontro. Então, Felipe disse: vem e vê. E quando ele chegou perto de Jesus, ou Jesus chegou próximo dele, Jesus disse: eis um israelita em quem não há dor. Sabe, Jesus conhece você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. O Senhor sabe das suas dificuldades, Ele sabe das tuas mazelas, Ele sabe das suas limitações,
como também Ele sabe das intenções do teu coração. Ele sabe daquilo que você está buscando, porque eu quero dizer que todos nós aqui temos um nível de dificuldade, pelo menos um, né? Eu tenho vários, né? Quem sabe você seja parceiro comigo, tenha vários níveis de dificuldades, mas o Senhor está dizendo, porque você veio aqui, eu quero te abençoar. Porque você veio aqui, eu quero trazer uma palavra para mudar completamente a sua vida. Então, quem é Simão? É alguém que o Senhor mudou o nome dele, mas aquilo ainda não foi um convite. Eu estava lendo a palavra e tentando juntar algumas coisas, e o Senhor me levou lá para Lucas capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa. Então, para mim ali, o Senhor consolidou o chamado para ser discípulo verdadeiramente dele. O Senhor consolidou o chamado de Pedro e os dois irmãos Tiago e João. Por quê? Porque quando o Senhor chegou e se deparou com eles, onde eles estavam, queridos? Desanimados, limpando as redes, porque o trabalho deles foi frustrante a noite toda. E às vezes nós passamos um mês, às vezes passamos a metade do ano, e às vezes chegamos no final do ano e vamos somar os dividendos, os lucros. Nós vamos fazer um balanço da nossa caminhada e vamos perceber que diminuímos no nosso capital. Vamos perceber que às vezes estamos devendo, mas se nós temos um mestre junto conosco, nós temos a convicção da vitória. Então o que acontece? Ele chega e se depara com eles. Qual foi a proposta de Jesus para aqueles desanimados? Ei, deixa eu entrar no barco de vocês. Eu tenho uma palavra para anunciar. Quando Jesus entra na nossa vida e nós permitimos que Ele use todo o nosso ser, Ele use a nossa percepção, Ele use os nossos olhos, Ele use a nossa boca, Ele use as nossas finanças, Ele use os nossos recursos para abençoar os outros, certamente nós seremos surpreendidos em toda forma de bênçãos. Quantos já têm experimentado isso? Então ele pediu para entrar no barco e afastou-se, diz a palavra, a alguns metros da praia, e ali ele começou a ministrar a multidão a partir de uma disposição. Então, quando eu disponho a minha vida para o Senhor, Ele começa a fazer essas coisas, Ele começa a ministrar na vida dos outros. Agora, queridos, junto com isso, a palavra de Deus diz que Ele promoveu um grande milagre na vida daqueles amados. Eles pescaram como nunca havia pescado, a ponto de o barco deles fazia pique. Você quer ir a pique de tantas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida? Não é se encher de pique, mas ir a pique, quase transbordar. Você ficar desequilibrado. E eu acho que nesses dias, creio, né, que nesses dias o Senhor está abrindo os céus de uma forma tal que o Espírito está nos visitando. Nós estamos sendo tão cheios de fogo, tão cheios da presença do Senhor, que estamos ficando meio que indo a pique, meio desequilibrado, porque Ele está tomando as rédeas da nossa vida, Ele está tomando a direção do nosso barco, do barco da minha vida. Você crê nisso, queridos? Você crê que o Senhor iniciou uma obra nessa igreja? Você crê nisso mesmo? Aleluia, eu creio. Então, a Bíblia diz que, em consequência disso, Jesus fez uma proposta para eles. Disse para eles: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Então, eles não só cederam para Jesus se utilizar, como a Bíblia diz que eles largaram tudo naquela praia e seguiram Jesus. Queridos, Jesus só tem tudo de nós. Aliás, nós só temos tudo de Jesus quando Ele tiver tudo de nós. A grande maioria entrega uma leitura bíblica, entrega uma oração, entrega uma oferta, entrega um culto, entrega o ir numa célula. Então, está entregando isso para Jesus? Está entregando, claro, com certeza.
mas Ele quer tudo. Cleverson está aí, faz assim, Cleverson. Eu pedi para o Cleverson dar um testemunho, ele veio aqui no ano passado, não vou chamar ele aqui de novo. Nós tivemos um tempo muito especial com os homens. A Rose chegou lá, a Rose está lá para trás, está no aulinha? A Rose chegou lá eu falei, lá vem a viatura para pegar o Lone, né? Viu o giroflex de longe. Era a única mulher que estava lá, ela e a do caseiro, né? Aí raptou o Lone, né? Mas o Lone foi forte, ele ficou mais 3 minutos lá conosco. Não, ele ficou mais. Ficou bem mais. Mas o interessante é assim, que foi um tempo assim, muito especial. E junto com o tempo de comunhão, a palavra que foi repartida, a consciência de que o nosso país é verde e amarelo e não é de bandeira vermelha. Vocês entendem isso, queridos? A nossa nação, ela vai continuar sendo a nação abençoada cujo Deus é o Senhor. E nós vamos deixar um legado de liberdade para os nossos filhos. Então isso eu deixei bem enfatizado através de uma palavra que eu trouxe para os homens, no sentido de que nós temos que deixar um legado de fé. Mas como eu vou deixar um legado de fé se eu estou entregando a posse que o Senhor nos deu para os filhos na mão dos bandidos? Então tem que ter essa compreensão. Tá, voltando a esse ponto, então, eu ouvi uma conversa entre o Cleverson, que é novo na fé, com uma outra pessoa que eu não vou entregá-lo, que está aqui conosco. Eu vi ele evangelizando uma pessoa já velha de igreja, não brincadeira, evangelizando entre aspas, dando o seu testemunho, não é? E eu fiquei assim, até brinquei, aproveita e evangeliza o abençoado aí. E aí eu chamei ele para dar uma palavra, né? Veio dar uma palavra, no sentido de que ele tem sido visitado pelo Espírito Santo todos os dias, continuamente. Amém, queridos? Então assim, eu comentei, se o Senhor está alcançando os novos, o que o Senhor não quer fazer com os velhos na fé, gente? Se os novos estão sendo visitados de uma forma tão enfática, o que o Senhor pode não fazer, ou não pode fazer com quem já conhece por demais a palavra, com quem já se entregou? Então, com isso eu quero dizer que literalmente o Senhor quer 100% das nossas vidas. Nenhuma reserva. As dificuldades não podem nos roubar dele. E eu quero falar aqui, por exemplo, estava comentando aqui de Pedro, Tiago e João. João, ele não só seguiu Jesus. Os 3 seguiram Jesus, mas João não só seguiu Jesus, como ele colou em Jesus. A Bíblia diz que ele se tornou como uma criança, ele se recostava no peito de Jesus. Eu tenho meu neto mais novo, mais velho, ele já está um pouquinho já crescido, mas o mais novo, ele chega e cola na gente. Por que, queridos? Porque essa inocência faz com que o Senhor comece a derrame sobre nós. Então nós temos que perder essa resistência, porque o que eu vejo aqui, que resultado dessa inocência, dessa intimidade de João, aconteceu algumas coisas interessantes. Eles foram para o monte da transfiguração, ele, Tiago e João, aliás, João, Tiago e Pedro, eles foram escolhidos para ir para o monte da transfiguração, para ter aquela experiência. Mas a Bíblia também deixa claro aqui, e nós sabemos, que ele escreveu um evangelho, que ele escreveu 3 cartas, e que ele escreveu o Apocalipse. Por que ele fez isso? Porque era alguém tão íntimo de Jesus. Não fala que Tiago fez isso, não fala que André escreveu esse ou aquela carta, aquela epístola ou aquele evangelho. Fala de quem é íntimo. Então eu estou falando isso por quê, queridos? Porque à medida que eu medir, eu serei medido. À medida que eu ofertar, eu vou derramar em abundância. Eu vou transbordar. Eu vou derramar. Então, na medida que eu busco, na medida que eu me consagro, na medida que eu oro, que eu jejuo, que eu me sacrifico para buscar o Senhor, mais Ele vai derramar sobre a minha vida.
vida, mais Ele vai derramar sobre a sua vida, mais você vai ver o teu nome sendo citado. Algumas pessoas aqui, você há de convir comigo, que de vez ou outra o nome delas é citado aqui, mas lá fora certamente também é. O teu nome precisa ter esse chamado também, porque assim eram os discípulos. Eu não posso ser chamado só na hora que eu venho pregar, eu não posso ser lembrado só na hora que eu venho cantar, trazer um instrumento. Então é o Merari que tem que ir lá na empresa onde ele trabalha, as pessoas conhecerem o Merari, de repente alguém lá de fora, é aí que trabalha o Merari? O Merari estuda em tal lugar. Da mesma forma o João, o Silvio, eu estou falando dos que, a Ide, a Clenir, a Lu, os que tangem, os que nos levam à adoração. E aí cada um de nós temos que ser citados. Então, daí tem o líder de célula, daí tem o que vai na célula. Como que o nosso nome é lembrado? Nosso nome tem que ser lembrado, porque o Rei da Glória está nos conduzindo. Porque nós servimos alguém que cuida de nós. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o Pedro, o polêmico Pedro. Muitas vezes, quando nós lembramos de Pedro, a gente tem a impressão de que Pedro era aquele destemperado, aquela pessoa que estava meio afoita. Mas a verdade é, queridos, eu comecei a ver a história de Pedro e percebi que Pedro era mais próximo de Jesus do que João. E ele era tão próximo de Jesus que, se você for ver a narrativa de tantas coisas que aconteceu com ele, ele teve as maiores experiências com o Senhor. Qual dos discípulos andou sobre as águas? Só ele. E aí ele teve outras experiências, por exemplo, a quem foi revelado de imediato que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: quem eu sou? O que dizem por aí? Eu disse que tu és João Batista, tu disse que é Elias, tu disse que é Jeremias, e tu o que dizes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, foi o meu Pai que está nos céus. Então a ele foi dado esse tipo de experiência, mas também a ele foi requerido pelo diabo que ele fosse peneirado. Por que, queridos? Porque estava próximo de Jesus. Aí algumas pessoas dizem: sabe o que é, pastor? Quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu me consagro na célula, quanto mais dificuldade vem. É verdade. Acontecia isso com Pedro. Ele estava sendo forjado. Os filhos de Levi, a Bíblia os cita como quem é levado ao fogo. O Senhor diz que ele iria depurar, ele iria purificar os filhos de Levi, como se leva ao fogo o ouro e a prata, para tirar toda a impureza. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele vai me purificando, mais Ele vai fazendo com que o brilho humano perca as forças e o brilho da glória do Senhor se estabeleça na minha vida e na tua vida. Isso é por demais maravilhoso. É isso que o Senhor quer de nós. Então, eu quero que você veja isso com esperança. Porque se você olhar para você, se você olhar para a tua casa, se você olhar para as suas dificuldades e até mesmo para o seu próprio nome, quem sabe você não encontre essa força. Você olhar para as circunstâncias à sua volta, quem sabe você não acredita nisso. Deixa eu dar um outro dado aqui, é sobre Pedro. Pedro foi quem negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele estava próximo. Agora, algumas pessoas que andam bem próximas de mim podem, por uma situação ou outra, se decepcionar comigo, ou até levantar alguma palavra de ofensa contra mim. Mas se entender o reino de Deus, ela corre para o conserto, e mutuamente nós nos consertamos, e aconteceu assim com Pedro e Jesus Cristo. Mesmo ele sendo peneirado pelo diabo, mesmo ele negando Jesus 3 vezes, então ele teve uma caminhada. Deixa eu colocar uma outra situação aqui. Quando foram prender Jesus, vejam, eu estou só
capturei ou pincei algumas facetas aqui de Pedro. A Bíblia diz que ele puxou da espada e arrancou a orelha do soldado que foi pegar Jesus, mas Jesus sabia que eles iam pegá-lo, que iam levá-lo preso. E aí o Senhor teve que operar um milagre, pôs Jesus para trabalhar, consertar a orelha daquele soldado. Então, esse é Pedro que caminhava, e de tal forma, como eu comentei aqui também, ele que participou daquela gloriosa transfiguração vinda dos céus, onde Elias, Moisés e Jesus ficaram com seus corpos resplandecentes, tanto que Jesus é quem estava ali e os demais ele trouxe. Agora, deixa eu pegar aqui uma outra situação de Pedro. Já estou terminando a história de Pedro, tá? Só coloquei isso para dizer para vocês. Nós lembramos de João, que era amado do Senhor. Como você é visto pelo Senhor? Pedro, no primeiro discurso, na primeira ministração dele, o que aconteceu? 3.000 pessoas foram batizadas. E às vezes nós ficamos nos esgoelando e passa até 1 ano, 2 anos e o cara não quer se batizar ainda. 3.000 pessoas foram batizadas. Por que acontecia isso? Porque ele era um discípulo íntimo do Senhor. Ele é um discípulo que caminhava com o Senhor, apesar de todas as circunstâncias, as dificuldades contrárias. Última coisa que eu vou falar sobre Pedro, eu acho que é isso que eu tenho anotado aqui. Ele foi conduzido até a casa de um romano, para que o Espírito Santo se derramasse naquele lugar, e a casa de Cornélio e todos ali fossem batizados no Espírito Santo. Você já pensou, você sendo conduzido numa casa e começar a falar da palavra de Deus, e o Espírito Santo descer ali e todos forem batizados? Você crê que isso pode acontecer na sua vida, querido? Você crê que o Senhor pode te usar para isso? Eu sei que a maioria não crê, mas eu creio, porque o Senhor pode pegar você. E aí muita gente não crê, porque não tem dificuldade de acessar esse lugar. Então nós precisamos acessar esse lugar onde o Senhor quer nos usar. Deixa eu colocar uma outra pessoa aqui, íntima do Senhor, outro discípulo, amado, e não era apóstolo, chamava-se Lázaro. Lázaro é tão íntimo do Senhor, que ele morreu, e o Senhor não se conformou com a sua morte. E depois de 4 dias sepultado, o Senhor foi lá e determinou que ele voltasse à vida, para poder abraçá-lo. E às vezes nós estamos com uma enfermidadezinha, com uma dificuldade financeira, ou com uma dificuldade de relacionamento. O que acontece? Entra em depressão. E quando nós amamos o Senhor, e esse amor é recíproco, nós sentimos esse amor nos envolvendo, nós sabemos que tão logo nós o acessamos, tão logo nós o acessemos, Ele dá uma palavra de ordem para que nós levantemos. Para quê, queridos? Para que Ele possa te abraçar, para que Ele possa dizer: eu quero sentir o teu cheiro de novo, quero sentir a tua companhia, quero continuar íntimo de você, quero continuar te abençoando. Por que eu estou trazendo essa palavra? Para dizer para você que você é um discípulo, você é uma discípula do Senhor, e todas as coisas que o Senhor fez através daqueles homens, Ele quer fazer através da sua vida. E às vezes nós ficamos pensando assim: Ele vai fazer através do pastor, Ele vai fazer através do líder, Ele vai fazer através do fulano, do ciclano. Queridos, às vezes todo nosso pensamento não acontece. O Senhor pega uma pessoa inusitada, o Senhor pega uma pessoa que nós jamais pensávamos que ia acontecer, e Ele realiza através daquela pessoa, porque ainda que ela não se expresse, mas a fome dela, quem sabe, ainda é maior que a nossa. Você crê que Ele pode fazer isso na sua vida? Você crê que Ele pode tirar você do anonimato e fazer com que você venha para esse lugar? Agora eu quero caminhar para o final, voltar aqui, que nós temos a ceia para tomarmos hoje. Por quê? Tudo isso vai culminar com o quê? Com a tua decisão de se manter ou voltar para esse chamado, entender que o Senhor entrou no barco da sua vida,
E Ele quer se expressar através de você, porque Ele deseja que você se alimente dele. A ceia tem a ver com isso. Eu tenho que compreender que a minha vida precisa ser transformada, mas ela só é transformada quando eu consigo interagir com aquele que me conduz, com aquele que é o dono da minha vida. Então aqui, voltando na questão aqui de Saulo, que de perseguidor dos cristãos, ele teve um terrível e glorioso encontro com o Senhor. Terrível porque o Senhor projetou na vida dele, o Senhor se projetou na vida dele de tal forma que o jogou por terra. Porque ele tinha uma segurança. Havia naquele homem uma petulância. Havia na vida daquele homem algo que fazia com que ele se achava o conhecedor de todas as coisas. E às vezes nós somos assim. Nós entendemos, mas pastor, eu já conheço a Bíblia, eu já sou uma pessoa de Jesus, E aí nós precisamos de uma caminhada na estrada de Damasco. Às vezes nós precisamos que o Senhor, na sua misericórdia e graça, nos faça cair por terra e fincar a cara no pó, como aconteceu com Saulo. Então, por isso estou dizendo, ele teve um terrível encontro com o Senhor, de tal forma que a Bíblia diz que ele não só foi jogado por terra, como ele ficou cego. Ele perdeu a sua visão, porque a visão dele era para as coisas do mundo. Sabe, queridos, as coisas no âmbito do sobrenatural, a manifestação do fogo, a presença do Espírito Santo, o nos revestir de autoridade e de poder, às vezes não acontece porque nós já temos uma linha teórica, uma linha teológica. Nós já temos uma visão teológica, eu já sei como funciona a Bíblia. A ponto de, se vier um anjo, se Jesus se transfigurar aqui na nossa frente e falar alguma coisa que seja diferente do que nós conhecemos, nós vamos querer debater com ele. E aí, assim era a vida de Paulo. Então, foi terrível, ele teve que ficar 3 dias. A Bíblia diz que depois que ele caiu por terra, sem ver absolutamente nada. Mas esse encontro dele também foi glorioso, porque ele ficou impactado. A Bíblia diz que ele ficou tão impactado com esse encontro, que ele ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Nós vamos ter um jejum na última semana de agosto, para nós não perdermos essa vibe da visitação do Senhor. Junho? Pois é, agosto está se metendo de novo. É em julho agora, esse mês. Eu estava assim, contando aqui, uma irmã falou: pastor, nossa, que elegante essa camisa. E eu falei: faz um tempão que eu tenho essa camisa, usei algumas vezes só. E só ela voltou a se ajustar em mim desse ano para cá, desses jejuns maravilhosos. E eu faço voto para que as camisas que você ia jogar fora volte a te abençoar, volte a ocupar você. Amém, queridos? Faz bem para a alma, faz bem para o físico e muito mais para o espírito. Nós nos tornamos leve em tudo, leve na balança, gasta menos no mercado e leves do espírito. Nós devemos desejar essas coisas que parecem que são tão simples. Agora veja o que aconteceu. Pelo fato dele entender, eu tive uma experiência terrível, um encontro terrível, mas um encontro maravilhoso com o Senhor também. Então ele ficou 3 dias cego, mas também sem comer e sem beber. No qual, nessa ocasião, a Bíblia diz que ele foi revestido do Espírito Santo. Então, assim, às vezes nós queremos nos manter na nossa elegância, na nossa ética. Não, queridos, quando eu vou para diante de um homem de Deus, se ele não me falar, eu já digo: você quer que eu caia do lado, direita, esquerda, para frente e para trás? Eu já vou falando com o Espírito Santo qual a forma como que o Senhor vai me tomar, porque eu quero que o revestimento do Espírito Santo não encontre resistência na minha vida, e a minha oração é para que toda a igreja receba dessa visitação gloriosa do Senhor nesses dias, que você possa perder
essa tua dificuldade. Agora, isso vai ser de uma hora para outra, para alguns sim. Para outros, quem sabe demora um pouco mais. Mas o importante é que você queira. O importante é que você deseja. À medida que você desejar, o Senhor vai derramar água. Ele derrama água sobre o sedento. E nós queremos, porque Zacarias capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, 6:4, diz que não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Amém, queridos? Então ninguém vai forçar ninguém. Então, se eu disser para você, quantos querem receber, levanta a mão, corra aqui para frente. Se você levantou meio sem engano, não quiser correr, não venha, não tem nenhum problema. Você continua sendo abençoado da mesma forma. Agora, tem pessoas que são fominhas, né? A irmã viu 30 vezes, nós íamos orar, de repente, ela de novo aqui abençoadinha. E caía ali, quando olhava, ela estava caindo do outro lado. Então tem uns abençoados assim que querem ficar encharcados. Glória a Deus. Então, continuando aqui, Paulo, queridos, o encontro dele foi tão tremendo. Eu não quero isso para a sua vida, mas se você chegar nesse ponto, o Senhor vai te sustentar. Foi tão tremendo que do cárcere, preso, ele escreveu 13 epístolas. Mesmo preso, ele continuou abençoando a muitas pessoas. Então, ele estava preso fisicamente, mas na alma, no seu espírito, ele tinha liberdade. Da mesma forma como José, que passou naquele tempo na prisão, injustamente, mas ele continuou sonhando com as coisas de Deus, ele continuou se projetando a ponto de ser elevado o homem mais importante do Egito antes de Faraó. Então, quando nós nos sentimos livres no Senhor, e aqui Paulo também, junto com Silas, aliás, deixa eu falar uma coisa aqui importante, que eu estava pesquisando e vi a situação de Lucas. Lucas nem apóstolo foi com Jesus. E aliás, quem influenciou na conversão de Lucas foi o próprio Paulo, do médico Lucas. Então ele escreveu um evangelho e mais Atos dos Apóstolos, porque se deixou ser ministrado pelo Senhor. E Paulo aqui também fala que junto com Silas, eles estavam presos e apanhando, açoitados. E terminados os açoites, para aliviar a dor das chibatadas, o que eles faziam? Cantavam louvores ao Senhor. Te adoramos, ó Senhor! E gemendo, e cantando, e gemendo, e aí vai. De repente, o que acontece? O Senhor libera, abre os céus e libera para que os anjos fossem à prisão e soltaram eles do cárcere. Parou por aí? Não! O carcereiro quis se matar, porque agora os caras saíram, estão todos livres, então eu vou ser executado. E aí eles foram até a casa dele, conduzidos até a casa dele, e a Bíblia diz que daí tem aquele versículo que muitos conhecem: querendo o Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por que, queridos? Porque os presidiários aqui tomaram uma posição. O último versículo que eu quero falar aqui, para nós depois tomarmos a ceia, e você ter essa compreensão de que quem você é, qual a sua identidade, como foi o teu encontro com Jesus, como você está conduzindo a tua caminhada após conversão, que nível de crescimento você está tendo, que níveis de vitória você está tendo, porque tem momentos que nós sofremos alguns reveses na vida, mas nós não podemos andar para trás, porque quem anda para trás é crente e caranguejo. E nós não somos crente e caranguejo, nós somos crentes águias. Águilas. Nós somos águilas para subir aos céus. Amém, queridos? Então, Paulo ele tinha uma convicção tanta
ele tinha uma influência tanta nos céus e na terra, que a palavra dele era: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você já falou para alguém: ei, olhe para mim, imite o que eu estou fazendo? Talvez você nunca teve coragem. E eu vou dizer por que você não teve coragem. Primeiro, porque falta essa manifestação gloriosa de que Paulo tinha, que eu também não tenho. Mas por outro lado também nós somos muito humildes. Mesmo que tenhamos todo esse encorajamento, quem sabe a gente vai pensar: como que eu vou dizer para ele para ser meu seguidor? Mas a verdade é, quando você começa a andar com alguém e você quer que aquilo que você está recebendo entre na vida da pessoa, você está dizendo isso: ei, seja meu imitador, olhe para mim, veja se eu faço isso, olhe para dentro da nossa casa, veja se o nosso discurso é só discurso, você entra lá dentro da nossa casa, não querendo buscar perfeição, mas veja se você vê nas nossas atitudes, se você vê por onde nós andamos, por onde nós caminhamos, se condiz com o que nós ministramos ou não. Então, eu estou dizendo a partir de mim, mas essa palavra tem que ser para cada um de vocês. Para cada um. Quem são discípulos e discípulos do Senhor? Levante a mão assim, muito alto. Bem alto. Então, é para você. É você que tem que dizer isso. Sendo meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aonde que ele diz isso? Em 1 Coríntios 11:1. Mas ele também diz em 1 Coríntios 4:16, ele diz: admoesto-vos, irmãos, que sejais meus imitadores. E aí ele diz em em Filipenses 3:17, irmãos, sede imitadores meus. Nós temos a facilidade, queridos, de transferir para Jesus tudo. É fácil. Então a gente diz assim, que você tem que ser imitador de Cristo. Mas Cristo está aonde? Diga: está em mim. Então, se está em mim, as pessoas têm que olhar para mim e querer o que eu faço. Eles vão olhar em mim uma pessoa com integridade, vão olhar em mim uma pessoa honesta, eles vão olhar em mim uma pessoa fervorosa, eles vão olhar em mim e vão enxergar uma pessoa temente a Deus, eles vão olhar em mim e vão enxergar uma pessoa cheia do fogo de Deus. Eles vão olhar em mim e vão enxergar uma pessoa convicta daquilo que fala. Eles vão chegar em mim e ver uma pessoa que vive as coisas que está ministrando. Eles vão olhar para mim e ver que eu não sou uma pessoa perfeita, mas sou uma pessoa que ando com aquele que é perfeito em tudo. Aleluia. E isso vai fazer com que elas sejam atraídas. Nós vivemos um tempo onde, estava falando ontem, lá no jantar, tinha um convidado, uma pessoa foi convidada, e aí eu estava comentando com ele, já é um crente antigo, estava falando para ele, as igrejas hoje, elas fazem de tudo para atrair as pessoas, inclusive até pintam, deixam tudo escura, colocam um brilho, e aí tem alguns shows gospels, e aí tem alguns pastores. Não sou contra isso, eu acho que cada um tem a sua habilidade, eu já não tenho, não sou dessa vibe, mas por quanto eu não sou contra. Alguns ministros na área de coaching, outros de palestras entusiásticas, assim por dentro. Para quê? Para atrair pessoas. Agora, o que muda as pessoas é ela olhar para você e ver a tua transformação através da presença do Espírito Santo. É ver a tua transformação como filho e filha do Deus vivo. É ver que você está vivendo aquilo do que você está comendo, que você é resultado do que você se alimenta, que você se torna tão parecido com o Mestre porque você está fazendo as coisas que o Mestre faz. Você é uma pessoa consagrada, então a tua fisionomia muda, o teu comportamento muda, as tuas palavras mudam. Aquilo que você falava antigamente, que era comum, você já não fala mais. Tudo muda. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero fazer uma oração. Nós temos pessoas que estão aqui, que estão nos visitando.
Eu quero fazer uma oração agora. Escute bem o que eu vou falar. E eu quero que a igreja nos ajude nisso. Eu quero fazer uma oração para que quem ainda não se sente discípulo ou discípula verdadeiramente do Senhor. O que é discípulo e discípula? É aquele que não tem reservas para ouvir o Mestre. Não tem reservas para dizer, eu sou de Jesus, sim. A minha vida, eu tenho encontro. Eu tive encontro com o Senhor. Se você não teve esse encontro com o Senhor, eu quero abrir a porta hoje. Porque a porta, queridos, da conversão é a entrada para a eternidade. Agora, eu posso declinar dessa porta? Posso. Já conheci muitas pessoas que disseram, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e hoje estão no mundo. Hoje estão entregues às noitadas. Hoje estão mais sujeitas a fazer coisas do mundo, levam coisas do mundo para dentro de casa, pessoas do mundo até podem levar, mas as coisas que as pessoas do mundo têm o hábito de ter não se levam dentro das nossas casas. São pessoas que hoje muitas estão desigrejadas, ou seja, não dão mais importância para aquilo pela qual o Senhor se entregou. O Senhor se entregou pela igreja, não é pelos desigrejados. Agora, eles devem ser amados? Devem. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas, elas estão abandonando o corpo. E quem abandona o corpo não quer o cabeça. Ora, por que não quer conviver com o Lucas? Por que não quer conviver com o Kleber? Porque não gosta do pastor? O pastor da igreja é o anjo da igreja. É o que conduz. Então, assim, a oração que eu quero fazer hoje é para quem é novo, quem ainda não recebeu Jesus, receba nessa noite. E possa vir à mesa, possa dizer, eu sou um filho do Senhor, e deixar a sua vida ser alinhada com os céus. Mas aquele que hoje está aqui, queridos, que precisa desse alinhamento, que não se sente como filho, por isso não tem dificuldade de receber de tudo que o Senhor tem para derramar. O Senhor diz que faz dos seus anjos ventos, Ele voa, Ele anda nas asas do vento, o seu carro, as nuvens são seus carros, mas Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Mas eu não quero esse fogo. Eu quero liberar você para receber hoje, para você dizer, não, as coisas que eu tenho feito é porque o fogo não tem tomado parte da minha vida, eu não tenho recebido. Então, qualquer convite que faz para mim, e tem esposas que aceitam o convite dos esposos para ir para coisas que não se deve, e assim vice-versa. Tem filhos que dizem para os pais que vão para um lugar, mas não vão, que diz que faz uma coisa, mas não faz, ou faz o que não devia. Essa noite é uma noite para nós dizermos, Senhor, eu quero tomar da ceia, mas eu quero me sentir parte desse chamado. Eu quero que o Senhor entre literalmente no barco da minha vida. Eu quero que literalmente o Senhor realize o milagre da multiplicação das bênçãos que o Senhor realizou naqueles dias. O Senhor realiza na minha vida. Sabe por isso? Porque Ele nos ama. Essa não é uma palavra de admoestação, essa é uma palavra de exortação, de ânimo. Essa é uma palavra, como eu falei no início, para alavancar os demais, para você se sentir como discípulo e discípula amada. E aí, se você tem dificuldade durante a semana, durante o mês, os dias que se passam, procure ajuda. Não se deixe definhar, não se deixe retroceder, não se deixe ser engolido pelas coisas desse mundo. Feche os seus olhos por um instante. Vou fazer essa oração antes de orar por todos. Queria que todos nós orássemos e de repente você vai encorajar
quem está para fazer essa oração. Diga assim, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que o meu coração me enganou, me tirando dos teus caminhos. Mas essa noite eu reconheço que o chamado para que o meu coração esteja em linha com o teu propósito, eu me rendo completamente nas tuas mãos e assumo a minha posição de discípulo do Senhor. Por isso eu recebo toda sorte de bênçãos, todo o derramar dos teus dons, do fogo que o Senhor tem para os teus ministros. Eu recebo nessa noite sobre a minha vida. Também, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu confesso que sou uma pessoa pecadora. Por isso, muitas vezes ando fora dos teus caminhos, mas de acordo com o comando dos céus, eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Amém. Alguém fez pela primeira vez essa oração? Levante a mão. Você? Mais alguém? Nicanor, vem aqui com a esposa. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Vem aqui. Isso. A mãe também fez a oração? Vem aqui, vamos orar. Terezinha, a primeira vez fez também. Vem aqui. Queria que algumas pessoas se sentem na liberdade. Por que eu digo sentem na liberdade? Semana passada, aliás, lá na comunhão com os homens, alguém disse assim: pastor, aliás, foi o Marco aqui. Hoje ele não está aqui conosco. Está começando a andar conosco. Ele disse: algumas pessoas foram orar, foram lá na frente pedir oração. E eu fui lá na frente, mas o Espírito Santo disse assim: não quero que você peça oração, eu quero que você ore pelas pessoas. Alguém que está começando a orar agora com a gente. Então, se você sente na liberdade de estar aqui junto com essas amadas, nós vamos orar por eles. Eles fizeram uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E a nossa oração é para que eles sejam totalmente do Senhor. Assim como eu fui uma pessoa que era preso, cativo da idolatria, de coisas feitas por mãos humanas, por quando o Senhor não se agrada disso. E o Senhor está dizendo nessa noite: eles são meus. Eles são meus. Eu quero que eles estejam à mesa. Você tem mais alguém que queira vir aqui à frente também receber essa oração? Você se sente fora da mesa do Senhor, você se sente fora do amor de Deus, dos caminhos do Senhor. Se você sente, você pode vir aqui, e quem sabe é uma oportunidade de você fazer essa reconciliação com o Pai, e o Senhor vai te abençoar mais ainda. Amém, queridos? Então, os que se sentem em liberdade, vem aqui, vamos cercá-los e vamos orar por eles. Se você ficar no seu lugar, não tem nenhum problema, mas os que se sentem em liberdade de vir aqui, quero que vocês orem por eles. Eu vou orar também, mas eu quero que a oração seja levantada pela vida desses amados. Que eles sintam a igreja não só os recebendo, mas os abençoando. Na medida que nós oramos por eles, queridos, nós estamos dizendo: essa decisão é uma decisão para se sentir família. Você que ficou aí agora, participe estendendo as mãos para cá.
Feche os seus olhos e apresente cada uma dessas pessoas diante do Senhor. O Espírito Santo, use a tua boca, use o liberar das tuas mãos, para que essa noite seja uma noite de consolidação na vida de cada um desses amados. Assim como o Senhor chamou Pedro, ali em Lucas 5, que hoje aconteça a consolidação na vida desses amados do Senhor. O Espírito Santo nos tome e os fortaleça, os capacite, derrame sobre eles uma porção nova da sua graça e da sua visitação. Espírito Santo de Deus, seja Pai um tempo em selar esses corações do Senhor. Seja Pai um tempo, Pai, de uma nova estação na vida de cada um dos seus amados, que eles sejam cheios da tua presença. Que o Senhor, Pai, se manifeste, Senhor, com cura, com restauração. Levante, Pai. Levanta essa amada dessa cadeira, Senhor. Meu Deus, fortaleça seus ossos, fortaleça, Pai, seus tendões, fortaleça, Pai, seu físico, suas emoções. Toda a vida do mal, Senhor. Capacite, Pai, cada um deles, debaixo da tua unção, Pai, debaixo da tua graça. Espírito Santo de Deus, nós nos abençoamos, nós nos abençoamos, nos recebemos como filhos amados do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha, Pai, no tempo de cura, de levantar, Pai. O Senhor levantava os paralíticos, os coxos. Deus, que através dessas mãos, Pai, das suas filhas, o Senhor, Pai, restaure essa mulher, restaure ela, Pai. Assim como o coração dela está aqui porque confia no Senhor. O Senhor traga, Pai, esse nível de restauração sobre a vida desses amados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, queridos. Pode sentar. Deus abençoe vocês. Um aplauso, Senhor, por essas vidas. Sejam bem-vindos. Assim tem paz. Deus, nós vamos servir a ceia. E eu quero convidar você, assim como aqueles discípulos saíram da passividade, se tornaram homens e mulheres de Deus. Eu quero convidar você, se você se sente, alguns às vezes não têm coragem de vir aqui à frente, mas se você tem coragem de dizer, mesmo que eu não tenha ido à frente, a minha vida, depois dessa palavra, precisa ser transformada. Eu preciso acertar a minha vida e a minha casa. Se você sente que você é essa pessoa, você vem e toma da ceia. Por quê, queridos? Porque a ceia é servida para os filhos. A mesa é para os filhos. Então existem filhos que têm suas dificuldades, mas tem filhos que dizem, eu quero acertar a minha vida daqui para frente, então eu quero participar da mesa. Nós vamos tomar da ceia. Pode compor aqui. Você vai sair do seu lugar. Vamos fazer diferente, não vamos entregar na sua mão. Você que entende, eu sou um discípulo do Senhor, sou uma discípula do Senhor. Eu quero tomar da ceia. Então você vai ser do seu lugar. Vai pegar e vai voltar para a sua cadeira e nós vamos orar juntos, vamos tomar juntos. Amém, queridos? Agora, se você não tem desejo de mudança, aí a mesa, quem sabe, não seja para você. Quem sabe não é para quem não quer mudança. Todo fogo. Eu cantarei a bondade de Deus.
Pode fazer isso. Você levante, comece a andar para sua casa e dar glórias ao Senhor.